33 Ramon, 8 Eduardo Costa, 37 Rômulo, 6 Felipe, 31 Bernardo. E a dupla de ataque formada pelo Elton, 9, e pelo Éder Luiz, número 7. São as esperanças de gols. O Vasco que também adota o 4-4-2 como esquema tático. Eduardo Costa e Rômulo são os dois aí responsáveis pelos desarmes vascaínos no meio-campo. No banco de reservas, o Vasco terá o Fernando, aliás, o Alessandro, número 12, 32 Márcio Careca, 21 Felipe Bastos, 11 Jefferson, 19 Leandro, 17 Henrico e número 30 Patrick. Já no centro do gramado, o árbitro do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães, será auxiliado pelo Luiz Cláudio da Costa e pelo Diogo Carvalho Silva. Atrás do gol à sua direita vai ficar o Antônio Frederico dos Santos e no outro gol, o Rodrigo Carvalhães de Miranda. Vamos ao gramado. Boa tarde, Anselmo Caparica. Olá, Cleiton Carvalho. Olá, amigos do PFC. Pois é, com a saída do atacante Marcel do Vasco da Gama, agora nós temos um novo camisa 9. É o Elton, antes estava vestindo a camisa 39 e agora é o titular, é o centroavante ali e tem muita responsabilidade, né, Elton? Sem dúvida, né? É sempre uma responsabilidade muito grande estar jogando num clube como o Vasco da Gama, né? Ainda mais agora, né, com a missão aí de ser centroavante, de poder estar fazendo os gols, ajudando a minha equipe. Isso é mais importante, mas a gente tem que manter a calma, a tranquilidade, que hoje sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Ter tranquilidade o momento todo, que uma hora o gol vai sair. Como é que está o clima da equipe para essa partida, para tentar se firmar de vez aí no Campeonato Carioca? Como você falou, a gente precisa de uma afirmação, né, cara? Uma sequência de vitória também. E hoje a gente vem motivado, vem embalado para sair daqui com uma boa vitória e em seguida ter os clássicos. Tá aí então o Elton, novo camisa 9 do Vasco, ali a camisa 9 que você vê agora. Cleiton Carvalho. Obrigado, Anselmo. Você vendo aí o Felipe, capitão do Vasco da Gama. Ao meu lado, o André Lofredo. Lofredo, tua expectativa para esse jogo? O Vasco querendo emplacar uma sequência de vitórias na competição diante do Madureira com uma campanha irregular. Boa tarde, Lofredo. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do PFC. É importante para o Vasco sair vitorioso daqui. É um time que está sendo acertado pelo Ricardo Gomes e vai sair certamente da situação incômoda que se encontra. Mas a vitória aqui é fundamental, porque a Taça Rio dá pouco espaço para recuperação. Mais um tropeço do Vasco vai ficar numa situação muito difícil, a torcida vai pressionar, as dificuldades vão aumentar. Com o Felipe, com o Bernardo, com o Éder Luiz, com o Elton, o time tem todas as condições de vencer o Madureira, que faz uma campanha muito ruim. O Vasco vai dar a saída. Já próximos à bola estão o Éder Luiz e também o Elton. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães confere os últimos detalhes. Faz sinal de ok, bola rolando, vamos para os 45 minutos iniciais de Vasco e Madureira, jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio. E você acompanhando aqui no PFC. Vai tentando a primeira jogada de ataque. O Éder Luiz acabou sendo desarmado. Sai para o jogo o Vasco. Bola recuada mais atrás. Abertura de jogo até o Ramon. Ramon que está voltando ao Vasco após ter cumprido suspensão automática no jogo diante do Caxias. Passe errado. Recuperação do Madureira. Avança Zeca. Marcado pelo Éder Luiz. Bate para frente. Não encontra ninguém, apenas o Cezinha, que vai ficando com a posse de bola. São os primeiros movimentos de Madureira e Vasco. Dedé. Domina Ramon. Mas o passe na frente encontra Bernardo. Por baixo. Chega cortando o Caio César. Aí você vê no Bernardo. Indo mais para a marcação também o Vinícius. E o Vasco já vai tentando trabalhar a posse de bola. Cezinha. Abre o jogo até Ramon. Ele faz o passe à frente. Recebe Elton. Sai da área, vem buscar jogo. Foi para o chão e sofreu falta. Primeira falta do jogo. Cometida lá pelo Gomes. Você está revendo a chegada dele. Por outro ângulo. A falta cometida do Gomes. Foi o autor
da falta, inclusive é prata da casa do Vasco. Começou sua carreira jogando em São Januário. Vai para a cobrança Bernardo. Quase 2 minutos de primeiro tempo. Apenas o Zeca na barreira. Autoriza o árbitro. Vem Bernardo, levantou. Corte feito de cabeça. Domina o Madureira. Zeca. Recebe na frente. O Madureira, que vem de uma derrota diante do Volta Redonda. 3-2 aqui mesmo no Estádio da Cidadania. Olha a descida do Vasco. Bernardo. Conseguiu passar pela marcação. Mais um drible. A jogada é boa. Parou na marcação do Valdir. Na sequência, bateu mal na bola, Felipe. O torcedor do Vasco gostou. A jogada trabalhada. Você está revendo como o Bernardo deixou o primeiro marcador para trás. O segundo foi desarmado. E na sequência, o Felipe acabou chutando mal. Bola acaba pegando no jogador do Madureira. E a posse de bola é vascaína. Tentou o domínio o Rômulo. Acabou de saindo com bola e tudo. Você vendo o Rodrigo, que é prata da casa do Madureira. Madureira, que tem a tradição de revelar jovens talentos. Bola batida para frente. Domina Gomes. Entrega de lado até o Zeca. Belo drible. Vai avançando. Agora está chegando a marcação do Rômulo em cima dele. Levantamento direto para fora. Pede desculpas o jogador do Madureira. E o Vasco ganha tiro de meta. Novamente a boa jogada do Zeca por entre as pernas do marcador. Estaduais 2011, só o sócio PFC assiste a maior cobertura em HD da TV brasileira. Confira a programação. O site é sociopfc.com.br. Falta cometida em cima do Gomes. O Éder Luiz argumenta alguma coisa junto ao Wagner do Nascimento Magalhães. Vamos rever a falta cometida pelo atacante do Vasco. Zeca. Aparece para o jogo Vinícius. Bola do grande círculo para o Rodrigo. Descolou um bom passe, mas o Valdir não consegue evitar a saída. Vai voltando lá o Valdir. Novamente, como ele estica o pé direito, mas não consegue evitar a saída da bola. Chegamos a 5 minutos. Protege Ramon. Acaba ganhando a falta. Lá o jogador vascaíno. Novamente, a chegada do Adriano Magrão em cima do Ramon. Domina Eduardo Costa. Abre o jogo para o Ramon. Jogou na frente, Bernardo. Pela dividida com ele, Luiz Otávio. A bola ainda é vascaína, Bernardo. Felipe recebeu na frente. A chegada é boa do Vasco, linda bola. Elton dominou, bateu, mas não está valendo. O auxiliar já pegava a irregularidade do ataque vascaíno. O Elton junta as mãos. André Lofredo. Não precisa nem dizer que o auxiliar errou, né? Eu só vou acompanhar aí o que mostra a câmera. Claríssima posição, legal do Elton. Jogada muito bem efetuada pelo meio-campo do Vasco, com o Felipe Bernardo pegando o Elton em condição legal. E foi invalidado um gol do Vasco que abriria o caminho para uma vitória tranquila num erro da arbitragem. E aí já o primeiro erro do jogo. Domina o Madureira. Valdir, acabou desarmado. Chega retomando o Elton. Tentou acionar o Ramon, ainda brigou pela bola. O Elton ficou no chão. Bate pra frente o Valdir. Dedé se atrapalhou, o Rodrigo retomou. Na cobertura estava bem o Fagner.
Retomando a bola e já imprime velocidade. Bernardo. Fez boa abertura. Éder Luiz levantou para a área. Chega cortando. Gomes. E joga a bola para escanteio. Antes que o Elton pudesse aproveitar o lance. O Gomes apareceu na primeira trave para ceder o primeiro escanteio do jogo. Preocupação do Anísio. Está substituindo o Kleber, que é o titular do Madureira. Ele que vinha atuando, mas está fora de combate. E o Dedé já está na área. Por isso, o árbitro vê um levantamento. Anísio no achonado, toque de cabeça. Não foi certeiro. Sobra vascaína. Elton. Pressionado pelo Luiz Otávio. Acabou perdendo a posse de bola. Manda para longe lá o zagueirão. Ramon. Subiu e cometeu falta. Só se o PFC aqui você pode mais. Vivo, o amor nos conecta, a conexão nos transforma. Você viu a chegada do Eduardo Costa? Eduardo Costa, que estava no futebol francês, no Mônaco. Domina Dedé. Manda para longe. Agora vai ficando aqui atrás com o Vinícius, que chama e recebe a falta. Ainda hoje, exclusivo no PFC, no PFC HD, você acompanha o clássico carioca. Fla-Flu, a partir das 6h20 da noite. E vai ser um jogão, hein? Reposição de bola do Fernando Braz. Tentou botar para correr o Elton. Cobertura feita pela defesa do Madureira. Madureira que tem apenas uma vitória nessa Taça Rio diante do Nova Iguaçu. 3-1. Olha a chegada, vem o chute. Fernando Braz. Cai e faz a defesa. Finalização do Michel. Aliás, do Adriano Magrão. Para boa defesa do Fernando Braz. Adriano Magrão que está com um visual diferente. Jogava no Fluminense, tinha o cabelo mais curto. Bernardo. Tem boa condição. Rolou bem. Rômulo trouxe para a perna esquerda, bateu pro gol e jogou por cima. Chegada boa do volante vascaíno. E você vendo o Luiz Otávio, zagueiro do Madureira. São os personagens deste confronto que você acompanha aqui no PFC. Cleiton. Sim, Anselmo. O goleiro Anísio do Madureira está fazendo sua estreia pelo time. Ele entrou no lugar do Kleber, que não pôde jogar por problemas de saúde. Então o Anísio aí, que acabou fazendo aquela saída de bola equivocada, é ele quem joga com a camisa 1 do Madureira. Informações do Anselmo Caparica, aqui no PFC. Chegamos a 10 minutos do primeiro tempo. Domina Bernardo, se movimentando bastante. Felipe. Inverte o jogo até o Fagner. Faz o passe na frente. Éder Luiz. Achou um espaço, jogou para a área. Corte feito pelo Vinícius. Disputa fica aérea. Rômulo. Acabou perdendo a posse de bola. Articula a jogada o Madureira. Bola invertida até o Valdir. Conseguiu passe de cabeça até o Caio César. Entregou no meio. Michel. Ela acabou pegando nele. O Ramon manda para longe. E a falta é em cima do Elton. Ele leva as mãos à nuca e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo para o Gomes, que foi quem cometeu essa irregularidade em cima do Elton. Merecido o cartão, André Lofredo? Merecido o cartão. O Vasco já bateu a falta rapidinho, Cleiton. Ramon. Levantou para ninguém. O Vasco faz 10 minutos iniciais bastante interessantes, né? Com boa armação do Felipe, do Bernardo também, com participação dos dois no jogo. O Elton se posicionando como referência e se movimentando bem. Falta um pouquinho mais do Éder Luiz e talvez participação dos laterais. Mas já há um domínio do Vasco, que inclusive aos 5 minutos teve um gol muito mal anulado. Último toque do Fagner, vai ficando com a posse de bola no Madureira. O Vasco só deve ter o Diego Souza no próximo jogo diante do Botafogo. O Vasco tem uma sequência de 2 clássicos consecutivos. Primeiro diante do Botafogo, depois vai pegar o Fluminense.
Passe à frente. A bola vai ficando aqui atrás com o Ramon. Aparece para o jogo Felipe. Que boa bola na frente. Éder Luiz, condição legal. Pé esquerdo, Anísio. Olha a sobra. Mas a falta já era marcada pela arbitragem. O Elton diz que não fez nada, mas que lançamento primoroso do Felipe. Achou bem o Éder Luiz. Ele bateu cruzado, o Anísio fez a defesa e na sequência a falta foi marcada em cima do Luiz Otávio. E a lamentação do Éder Luiz. Éder Luiz, que fez 7 gols no último brasileiro. Bernardo. Tentou o passe à frente. Se estica Gomes e corta. Briga pela bola Elton. Aí o César ganha. Rodrigo. Aí o César. Joga até o Michel. Tentou o passe à frente. Estica a perna Rômulo. E retoma. Tenta sair tocando o Vasco. Eduardo Costa. Fagner. Achou bem no meio Rômulo. Ele vem avançando. Éder Luiz recebeu na frente a chance do primeiro, Anísio. Salva o primeiro gol vascaíno. Na jogada rápida. Mais uma vez o Éder Luiz. Chutou cruzado, o Anísio defendeu e o Elton vinha sozinho na segunda trave. Novamente a grande defesa do Anísio. E a lamentação do Elton. Para a cobrança do escanteio, Bernardo. Bota a pressão o Vasco. E o levantamento fechado, vai lá em cima, Anísio. Ficou no chão o goleiro do Madureira. Mas é apenas um novo escanteio. Preocupação do goleiro, Dedé na área. Também o Elton. O levantamento do Bernardo. Na primeira trave, corte feito. Insiste o Vasco, pegou de primeira. Éder Luiz e jogou à direita do gol. Recebe aplausos o Éder Luiz. Você está revendo como ele girou, bateu, mas acabou jogando direto para fora. E aos 10, Cleiton, eu falei que faltava um pouquinho mais de participação do Éder Luiz. 4 minutos, ele participou de 3 lances, esse agora que a gente viu a finalização, e outros 2 bem mais perigosos, armados. Um pelo Felipe e outro pelo Rômulo. Aliás, a armação do Vasco faz uma boa partida, principalmente o Felipe, com passes precisos. Aí você vê no Elton, esperança de gols vascaína, e o Gomes. Sempre em cima do Elton. Dessa vez, ele vai lá atrás do Éder Luiz. Último toque, o defensor do Madureira. Se mantém no ataque o Vasco, aí você vê do Felipe. Éder Luiz, ela bateu em cima da marcação. É mais um arremesso manual Vasco. E esse é o garoto Bernardo, em só 20 anos de idade, o Bernardo. Foi muito bem no jogo diante do Duque de Caxias. E tem mais uma oportunidade como titular. Felipe esperou a bola chegar, acabou perdendo. Michel. Em cima dele está o Rômulo. Baiano. Deixa curta até o Valdir. Sai tocando Madureira. Baiano. Ao seu lado. Está pedindo a do Michel. Aí o César. Trabalha a posse de bola Madureira. Bola invertida. Até o Zeca. Em espaço. Arriscou. E jogou à direita. Só se o PFC aqui você pode mais. Fiat Bravo. A bravura está de volta. Cleiton. Diga, Anselmo. O Éder Luiz, que assim como o Fernando Praz e o Rômulo, são os únicos jogadores que participaram de todos os jogos do Vasco da Gama nessa temporada 2011. Tanto o Paulo César Guzmão, que era o antigo técnico, como o Ricardo Gomes, trocaram bastante os jogadores até chegar a essa formação. Vem para o jogo Madureira. Adriano Magrão. Em cima dele está o Dedé. Recuou mais atrás. Até o Rodrigo. Michel de primeira. Vai costurando o lance o Madureira. Aí o César por baixo, chega Dedé retomando. Briga pela bola e retoma. Éder Luiz tenta articular o contra-ataque o Vasco. Felipe
Botou para correr o Éder Luiz, mas ele não conseguiu evitar a saída. E aí o Ricardo Gomes, treinador do Vasco da Gama, e o Éder Luiz. Enquanto o torcedor do Vasco faz festa nas arquibancadas, você viu também o Felipe. Felipe que vai voltando ali para o meio campo, ficou 5 temporadas no Catar. Aí o Eduardo Costa, tem passado pela seleção brasileira, inclusive o Eduardo Costa. Tentativa do baiano, em cima dele está o Dedé. Colocou o corpo na frente e ganhou a falta. Estou sentindo o Dedé. Vamos ver como o Dedé toma a frente e o baiano comete a falta. Jogo paralisado no Estádio da Cidadania. Sócio PFC, aqui você pode mais. Pênalti. O Brasil não se explica, se sente. E você vendo o Felipe, você viu também o Antônio Carlos Roy, treinador do Madureira. Ele tem aí bons trabalhos à frente de clubes de menor investimento. Foi bem no Resende, foi bem também no Friburguense, o Antônio Carlos Roy. Aldir tentou apostar a corrida com o Ramon, acabou sofrendo a falta. O Antônio Carlos Roy, que também passou pelas categorias de base do Vasco da Gama. Quando era jogador, né? Exato, exato. Perfeita informação do Anselmo Caparica. Dedé fez o giro. Está jogando com o Felipe. Cezinha. Se apresenta Rômulo. Bora mais atrás com o Cezinha. Agora joga até o Fagner. Vem descendo lentamente o Vasco da Gama. Éder Luiz botou para correr o Rômulo. Chegada é boa do Vasco. Vem um levantamento muito forte. Manda lá para o campo de ataque, Valdir. Chega retomando a posse de bola o Vasco da Gama. O Vasco que hoje não conta com o Anderson Martins. Foi expulso no jogo diante do Duque de Caxias. E cede vaga para o Cezinha. Ramon conseguiu evitar a saída. Encara a marcação do Valdir. Que belo drible. Entrou na área. Mandou direto para outra lateral. E o Roberto Dinamite com a mão no queixo. Rapaz, essa bela jogada do Ramon, como ele deixou a marcação do Valdir no meio do caminho com o drible entre as pernas, mas na hora de cruzar excedeu na força. Michel. Recebe Vinícius. Abertura de jogo até o Zeca. Já vamos chegando a 20 minutos do primeiro tempo. São as emoções. A terceira rodada da Taça Rio que você acompanha no PFC. Eduardo Costa. Chega retomando para o Vasco. Vai buscar jogo o Elton. Começa no meio com o Felipe. Entregou no meio. Acabou jogando de graça para o Gomes. Recebe Valdir. Se apresenta para o jogo o Michel. Tentou deixar no meio o Bernardo. E na recuperação pelo Vasco. Lançamento muito forte. Programa do Sócio PFC na próxima terça-feira. Sérgio Lobo recebe no estúdio os jogadores do Vasco. Felipe e Dedé. Envie suas perguntas para eles. Também em vídeo. Entre no site www.sociopfc.com.br e participe. Um levantamento muito forte. Apenas tiro de meta para o Fernando Praz executar depois da parada técnica, que é obrigatória dentro do Campeonato Carioca. Os jogadores vão se dirigindo aos bancos de reserva. Apesar do tempo estar nublado, faz calor em Volta Redonda. E é um bom tempo para o Ricardo Gomes dar uma acertada no Vasco. Caiu um pouquinho de produção nos últimos 6 minutos, né? Teve uma intensidade boa
até 14 minutos, criando algumas oportunidades. Aos 5 minutos, passe do Felipe. O gol do Elton não estava impedido, foi assinalado impedimento. Depois outras boas criadas por Felipe, Rômulo, para que o Elton e o Éder Luiz, principalmente, tivessem oportunidades para finalizar. E aí parou um pouquinho o Vasco. Madureira se acertou mais no meio de campo, também não leva nenhum perigo. O Vasco defensivamente é seguro, com o Eduardo Costa à frente dos zagueiros, o Rômulo também fazendo uma proteção. Pouca saída de Fagner e de Ramon, a gente viu o Ramon descendo pelo lado esquerdo, fazendo uma boa jogada, mas cruzando mal. Pode participar mais ofensivamente, tanto Ramon quanto Fagner. Mas até agora um bom jogo do Vasco. Caiu um pouquinho nos últimos minutos, mas os primeiros 15 foram bons, com direito até gol, né? Então, vamos salientar que o Vasco chegou a abrir o placar, mas o árbitro anulou o gol do Elton incorretamente. Cleiton. Pois não, Anselmo, para explicar a situação do atacante Marcel, que não é mais jogador do Vasco da Gama, ele foi para o banco de reservas para o jogo, no jogo contra o Duque de Caxias, não gostou e também recebeu uma proposta de um time da Coreia do Sul. E aí, esse conjunto de fatores acabou causando a saída dele. Ele pediu para a diretoria para ser liberado e assim foi. E aí agora tem o Elton, camisa número 9 do Vasco, e o Roberto Dinamite. Vamos para o recomeço do jogo. Só completando que o Roberto Dinamite não é a opção para o Vasco, né? É que tivemos um problema com o microfone do Anselmo Caparico. Você vê no Ricardo Gomes uma imagem de preocupação no banco de reservas. Mas que seria bom, né? Se o Roberto Dinamite fosse a opção para ser o centroavante do Vasco, não teria equivalente no cenário nacional hoje. Com certeza não cairia mal. Cleiton. Agora voltou aqui o nosso contato. Pois é, o Roberto Dinamite seria ótimo se estivesse jogando como ele jogou antigamente, mas o Vasco procura um outro camisa 9 para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que para Taça Rio dificilmente vai conseguir encontrar um atleta de peso, que é o que o Roberto Dinamite quer. É pelo prazo de inscrição, não daria tempo para inscrever esse jogador a tempo. Falta cometida pelo Éder Luiz. Chegou em cima do Caio César, tem pressa o Madureira. Bola já invertida até o Zeca. Vem trazendo por dentro, acabou errando o passe. Felipe. Recebe a marcação do Caio César, conseguiu passar o Felipe. Chamou o Éder Luiz na esquerda. Vem o Vasco. 2 em cima, tentou a devolução para o Felipe, o Éder Luiz. Acabou esbarrando na marcação. Olha o passe muito curto do Gomes. Ramon chegou retomando. Colocou na frente, bola pegou no Valdir. Você vê o Ramon voltando. Enquanto o Vasco ganha escanteio. Se encaminhando lá para a entrada da área o Felipe. Bernardo vem para a cobrança. O Elton. Marcado pelo Luiz Otávio. Ali dentro da área. Essa imagem por trás do gol do Anísio. Cobrança do Bernardo. Ela passou por todo mundo. Aí você vendo o Felipe. Também voltando o Cezinha, que está tendo mais uma oportunidade na defesa vascaína. No último jogo entre Vasco e Madureira no ano passado, 2-2 em São Januário. O jogo foi disputado no dia 7 de fevereiro de 2010. Valdir. Joga a bola na frente. Tentou a devolução o Baiano. Último toque da marcação vascaína. Você está vendo o Ramon, que estava na jogada. E esse é o Adriano Magrão. Esperança de gols do Madureira. Tentou levar o Baiano, ficou no chão. Segue o jogo. Estava se recompondo lá o Baiano. Caio César. Domina Rodrigo. Vinícius. Abre o jogo até o Zeca. Tenta botar velocidade. Trombou com a marcação. Lance legal, segundo a arbitragem. Baiano rolou para trás. Michel. Vem trocando, passou Madureira. Corte feito parcialmente. A sobra vai ficar aqui com o Valdir. Tentou levantar para a área. Com o desvio. O Fernando Praz. Ficou com a bola. Rômulo. Tenta ligar o Vasco à frente. Você está revendo ali
empurrão do Zeca em cima do Rômulo. Chegou ali com o braço direito jogando o Rômulo longe. Eduardo Costa. Articula a jogada do Vasco. Achou bem o Felipe no meio. Desarmado pelo Luiz Otávio. Tenta puxar o contra-ataque o Madureira. Fagner. Chega retomando. Bernardo. Recebe Eduardo Costa. Lançou no peito do Elton. Deixou ligar o carro para trás. Ramon. Trabalha a posse de bola o Vasco. Encarregando o Felipe. Aparece Bernardo. Felipe. Tabelou na frente. Recebeu de volta. Tentou a devolução com o Ramon. E a defesa do Madureira consegue se salvar. Uma boa troca de passes entre Felipe e Ramon. E aí o Ricardo Gomes. Orientando a jogada. Nós chegamos a 25 minutos do primeiro tempo. Cezinha. Rômulo. Se apresenta para o jogo Bernardo. Felipe. Jogou na frente. Éder Luiz não teve o domínio. Tenta puxar o contra-ataque. Michel. Acabou sendo parado com falta. Ele pede lá o cartão amarelo, mas o Wagner do Nascimento Magalhães está dando apenas a falta. Aí você está revendo a falta cometida em cima do Michel. Domina Zeca. Madureira que não conta com o seu lateral esquerdo titular, que é o Nil, que está no departamento médico, assim como o Ivonaldo e também o zagueiro Arthur. Impedimento marcado. Estava voltando o Adriano Magrão. O auxiliar número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, assinalou. E vem o Vasco. Éder Luiz. Trouxe para o meio. Corte feito pelo Caio César. Eduardo Costa. Faz a abertura de jogo até o Fagner. Rômulo. Inverte o jogo até o Ramon. Tenta apertar a marcação o Madureira. Se apresenta para o jogo Elton. Tentou a jogada de efeito. O Gomes tomou a frente, recuou para o Anísio, que bateu de qualquer jeito. A linha de lado. Pegou mal na bola o Anísio. Mas funcionou. E a falta cometida em cima do Bernardo. Você vê no jovem Bernardo. Tem só 20 anos de idade. O Felipe conversa com o Bernardo. E vai para a cobrança. Apenas um jogador na frente da bola. Concentração do Bernardo. Tem uma boa oportunidade o Vasco. Preocupação do Anísio a 33 metros e meio do gol. Vem Bernardo, bateu direto, Anísio. Encaixou e fez a defesa. Novamente. A bola ainda toca no chão, mas o Anísio fez a defesa. Écio Madureira. Valdir. Apostou na jogada individual. Acabou esbarrando na marcação do Cezinha. Sai jogando aqui atrás o Vasco. Lançamento errado. Caio César. Aparece para o jogo Vinícius. Chamou Zeca. Na lateral do campo. Olhou para a área. Jogou lá dentro. Ramon falhou. Adriano Magrão de primeira. Fernando Praz. Apareceu bem o goleiro do Vasco na finalização do Adriano Magrão após a falha do Ramon. Ajeitou a bola para o Adriano Magrão, o Ramon. Repare como ele pega de primeira. E o Fernando Praz evita o gol. Bate para frente o Ramon. Tenta a resposta o Vasco. Antecipação do Rodrigo. Remesso manual. Cobrado pelo Elton. Tem pressa o Vasco. Vasco, em função dos resultados de ontem, está em quarto lugar no Grupo A. O Madureira na quinta colocação do Grupo B. Ambos com 3 pontos. Parte feita errado pelo Cezinha. Recupera a posse de bola o Vasco.
Sai tocando Madureira. Michel. Entregou de lado até o Valdir. Solta a bola atrás com o Rodrigo. Tocando lentamente com Madureira. Bola aberta até o Valdir. Marca a distância Ramon, ele adianta a jogada. Baiano. Vai encarar a marcação. Jogou no meio. Rodrigo. Vem trazendo. Tenta apertar a marcação o Vasco. Valdir. Tá sem espaço. Bola bateu no Ramon, não chegou a sair. E o Ramon manda para o alto. Pressiona o Madureira. Adriano Magrão. Rodrigo. Fez bem a finta. Aí no Rodrigo. Vem trazendo. Pé esquerdo mandou para longe. Só se o PFC aqui você pode mais. Skol. Um por todos. Todos por uma. E aí, os torcedores mirins do Vasco, Antônio Carlos Roy, também passando algumas orientações aos seus comandados. Felipe ali orientando, você viu a chegada do Zeca. São os lances deste confronto. Vem descendo o Rômulo. Tentou jogar na frente, passe interceptado. André Lofredo. Parece que depois da parada técnica o Vasco deu uma acalmada. Não existe mais aquele time dos 15 minutos iniciais, criando jogadas, com a finalização do Elton, com a finalização do Éder Luiz. O Vasco está já sendo dominado pelo Madureira. Olha a chegada do Madureira, bola para a área, subiu de cabeça o Dedé, mas o Adriano Magrão chegou cometendo falta. O Vinícius, o Caio César, o Rodrigo já tem o controle no meio campo, fazem uma marcação muito boa sobre o Felipe e também sobre o Bernardo. Já tem alguma dificuldade para o Ramon em relação à marcação do Valdir. O Zeca, quando acionado do lado esquerdo, também dá trabalho ao Fagner. O Vasco já não consegue ficar com a bola com tranquilidade no meio de campo. Tá ficando mais difícil o jogo. Elton. Vai encarar a marcação aí no Elton. Trouxe para o pé direito, colocou e jogou por cima. Leva as mãos ao rosto o Elton. Após ter perdido mais uma boa oportunidade. Você está revendo como ele fez o drible, trouxe para o pé direito, que não é o bom. E acabou jogando para longe. Cleiton. Pois não, Anselmo? O Ricardo Gomes pedindo para o Ramon ir ao ataque. Acha que ele está ficando muito aqui atrás, que ele precisa se apresentar mais para os companheiros de equipe no ataque. A informação do Anselmo Caparica. E a falta cometida pelo Dedé. Bem à frente do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Cobrança do Gomes. Recebe Zeca. Puxa o Madureira à frente. Michel. Rômulo tenta cercar o espaço, deixou de lado. Zeca. Fagner. Ficou no chão, Zeca chegou retomando o Fagner. Tenta botar a velocidade o Vasco. No meio está pedindo o Felipe. Ele abre lateralmente até o Bernardo. Voltou no Fagner, entrou na área. Adiantou demais. E facilitou a vida do Caio César. Aparece para o jogo baiano. Se organiza. E parte para o ataque o Madureira. Gomes. Olha até onde vai o zagueiro. Quer sem ter com quem jogar. Parece Valdir. Voltou no Gomes. Toma o espaço o Vasco. Valdir. Para cima da marcação do Ramon. Jogou mais atrás. Rodrigo. Toca a bola. O Madureira. Adriano Magrão. Vem buscar jogo. Caio César. Rodrigo. Tenta apertar a marcação o Vasco. Vai no Rodrigo. Em cima dele está o Eduardo Costa. Entregou de lado. Zeca. Jogou para a área. Sobe. E tira Dedé. Bernardo. Felipe. Tenta sair para o ataque o Vasco. Eduardo Costa. Achou bem o Ramon pela esquerda. Tem espaço. Tentou o passe para o Éder Luiz. Acabou perdendo mais uma para o Gomes.
que você faria para ganhar uma camisa autografada do Botafogo? Acesse o site sociopfc.com.br e participe da promoção. A falta é marcada sobre o Michel. Chegada firme do Eduardo Costa. Chegou, inclusive, a travar as pernas do Michel. Esse lance é sempre muito interessante, né? Porque o jogador fala que pegou a bola. E é verdade. O que ele fez para pegar a bola é que ele não conta, né? Quase quebra a perna do adversário. Fernando Praz já começa a orientar a barreira. O Madureira ganha uma boa oportunidade. Aos 35 minutos do primeiro tempo. Começa uma chuva fina aqui no estádio Raulino de Oliveira. Uma grande distância o Zeca. 3 jogadores na barreira. Preocupação do Fernando Praz. Concentração do Zeca. Autorizou o árbitro, caminhou, pé esquerdo. Pegou mal na bola. Sócio PFC, aqui você pode mais. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Agora para a reposição de bola com Fernando Praz. Lembrando que ainda hoje você acompanha exclusivo no PFC e também no PFC HD, o clássico carioca Fla-Flu, a partir de 6h20 da noite. Vai ser um super jogo no Engenhão. Pressiona Felipe. Manda para longe Vinícius. Não encontra ninguém, mas o Wagner do Nascimento Magalhães já pegava uma falta em cima do baiano. Vamos ver o lance. O chutão do Vinícius. Como o Ramon, com o braço direito, comete a irregularidade. Sai para o jogo Madureira. Que belo drible, Michel. Entrou na área, bateu e jogou para fora. Cochilou a defesa do Vasco. O Michel aproveitou a vacilada. Deu um drible em cima do Cezinha. Foi entrando na área. E aí, desequilibrado, jogou para fora. A imagem do Michel lamentando a oportunidade. Retoma o Madureira. E a falta cometida em cima do Valdir. Chegada firme do Felipe. Aí o Ramon questiona alguma coisa junto à arbitragem. Já vai se recompondo lá o Valdir. Esse é o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. A posição de bola vai ser feita pelo Gomes. Mandou lá para a entrada da área. Passou da bola Fagner. Vai atrás Adriano Magrão. Tenta pressionar ali o Fagner. Chega junto e toma na bola. Na primeira, mas depois o auxiliar atrás do gol, o árbitro assistente adicional, foi quem sinalizou a falta. Você está revendo como o Adriano Magrão fica no chão. O árbitro tinha mandado o jogo seguir por outro ângulo. Como o Fagner impede a progressão do Adriano Magrão. E o árbitro auxiliar atrás do gol, o árbitro assistente adicional, foi quem assinalou a falta. Autoriza lá o árbitro. Vem bola para a área do Vasco. Ganha uma boa chance o Madureira. Apita o árbitro, vem o chute direto, desvio. Bola vai saindo da grande área. Consegue evitar a saída do Eduardo Costa. Recebe Bernardo. Acabou ganhando arremesso manual. Aí você vê no Bernardo. E a imagem fechada do Ricardo Gomes. Aparece para o jogo o Felipe. Chamou para o drible, foi levando, ficou no chão e sofreu falta. Falta marcada em cima do Felipe, cobrança rápida. Tentou pegar ali o Éder Luiz dentro da área, o Felipe. Novamente, você está revendo a chegada em cima do Felipe. Vem escanteio o Vasco.
Movimentação dentro da grande área. Felipe levantou na primeira trave. Parece afastando o Zeca. Tem pressa Felipe. Jogou na área. Rômulo. 2 em cima. Bernardo. Trouxe para trás Felipe. Voltou no Bernardo. A chegada é boa. Chutou cruzado. Gol do Vasco. Bernardo abre o placar para o time da Cruz de Malta. Na marca dos 40 minutos do primeiro tempo. Para a festa vascaína nas arquibancadas. Na jogada do Felipe, o Bernardo recebeu e bateu cruzado novamente. O passe do Felipe para a finalização. Cruzada do Bernardo, inapelável para o Anísio. Comemoração do Fernando Braz. Atrás do gol, Bernardo. Madureira 0, Vasco 1, André Lofredo. Terceiro passe classe A do Felipe na partida, né? O primeiro para o Elton, aos 5 minutos saiu o gol do Vasco que foi anulado. Depois um para o Éder Luiz e esse primoroso para o Bernardo chutar cruzado e fazer 1-0. No momento que o Vasco não era melhor na partida, que o Madureira tinha até o domínio, criava algumas chances, levava perigo ao gol do Fernando Praz. O Vasco fez 15 minutos bons. Se perdeu, mas com o gol pode se reencontrar, ter um jogo mais tranquilo a partir de agora. E tudo isso graças à criatividade do Felipe e à boa finalização do Bernardo. Você vê na movimentação dos jogadores ali dentro, sai na frente o Vasco. Incendeia o torcedor nas arquibancadas. E a falta cometida. Chegando para a cobrança lá o Valdir, falta cometida em cima do Rodrigo. Capitão do Madureira. Chegando para a bola Valdir. Fernando Praz orienta o posicionamento do Felipe, que é o único a estar na barreira. Autoriza lá o árbitro. Valdir jogou para a área muito forte. Só se o PFC aqui você pode mais. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Esse foi o segundo gol do Bernardo no Campeonato Carioca. Ele marcou contra o Duque de Caxias de pênalti ainda no primeiro tempo. Formação do Anselmo Caparica e a imagem do Ricardo Gomes, que mesmo depois do gol continua pensativo na beira do gramado. Corte feito de cabeça pelo Vinícius. Chegada em cima do Éder Luiz. Esse é o Gomes que está ali na área. Vai para a reposição de bola Ramon. Parece para o jogo Bernardo. Vai administrando. A posse de bola do Vasco. Eduardo Costa. Entregou no meio Rômulo. Tem espaço. Limpo. Mais um drible. Soltou o pé direito. A bola passou muito perto do gol. Se lamenta o Rômulo. Após uma bela jogada individual. Olha como a bola passa perto da trave direita do gol do Anísio por outro ângulo. Que chance. Perdeu o Vasco. Chegamos a 43 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho vamos ficar por conta dos acréscimos do árbitro. Briga intensa pela bola. Falta a favor do Madura. Empresta o tricolor suburbano. Acaba perdendo a posse de bola. Rômulo. Toca mais atrás com o Dedé. Fagner. Tenta manter a posse de bola o Vasco. Vai se mandando o Fagner. Botou na frente e ganhou a falta. E vai subir cartão amarelo. Vai pintando o cartão amarelo lá para o Baiano. E saiu lá do ataque para parar o Fagner. Segundo cartão amarelo para o Madureira no jogo. Baiano que estava pendurado. Madureira que pega o Americano na próxima rodada. E não vai contar com o Baiano.
Eduardo Costa. Abre o jogo até o Felipe. Levantou para a área. Corte feito pelo Luiz Otávio. Rodrigo. Adianta a marcação o Vasco. Eduardo Costa. Chega retomando. Instantes finais do primeiro tempo no Estádio da Cidadania. Ramon. Bota para correr o Bernardo. Ele se esforça. Conseguiu evitar a saída. A linha de fundo e ganhou o arremesso manual. 2 de acréscimo, Cleiton. Formação do Anselmo Caparica, portanto vamos até os 47. Aí você vê no Elton. Recebe na grande área Elton, girou, mas a arbitragem já pegava a falta de ataque. Falta cometida lá pelo Elton. O Elton que na era Roberto Dinamite. Enquanto você vê a falta cometida por ele, tem 37 gols marcados. É o maior artilheiro da era Roberto Dinamite. Atrás dele vem o Carlos Alberto com 19. Olha o Madureira. Baiano ganhou a falta. Quase dentro da grande área. O Dedé conversa com a arbitragem. O Baiano ficou no chão. Vamos rever como ele tenta o drible. O Cezinha impede a progressão dele. Novamente. O Baiano é parado pelo Cezinha. Já vamos chegando aos 46 minutos. Preocupação do Fernando Praz. Capitão vascaíno. Concentração do Caio César. Caio César que é jovem. Formado na base do Madureira. Está aí com as mãos na cintura. Também ao seu lado o Rodrigo. São 5 jogadores do Vasco na barreira. O Rodrigo está dizendo que a barreira está muito próxima. Aí a imagem do Caio César. E o Wagner do Nascimento Magalhães. Vai ali dar uma ajeitada na barreira. Preocupação do Fernando Braz. Autoriza o árbitro. Tem a chance do empate o Madureira. Caio César caminhou, colocou e jogou por cima. Vai voltando lá o Caio César. Esse é o Ramon quando o Wagner do Nascimento Magalhães encerra o primeiro tempo. Você está revendo a cobrança do Caio César. Fim de jogo na primeira etapa. 1 para o Vasco, 0 para o Madureira. Vamos com você, Anselmo Caparica. Vamos ouvir aqui o Felipe. Isso, falar com o Felipe aqui. De um jogo para o outro, de um tempo para o outro, muitas vezes. O Vasco começou bem, teve um momento de queda, terminou ganhando. Por que o Vasco ainda está buscando essa regularidade? É difícil falar, a gente está trabalhando durante a semana, os resultados não estão vindo. O Ricardo botou uma formação que está se encaixando. O Bernardo ali vem jogando muito bem, a gente está bem entrosado. Esperamos aí dar continuidade. Estamos 1-0, mas vamos em busca da vitória, porque sabemos que o jogo é difícil. Falar aqui com o Bernardo, que foi o autor do gol. Estou me dedicando bastante, eu acho que os treinamentos, a finalização, então, o pessoal está trabalhando, está sendo boa e graças a Deus consegui fazer o gol. Volta para o segundo tempo dessa vez, Bernardo? Com certeza, firme e forte. Beleza, então, Bernardo. E nós vamos para o segundo tempo. Wagner do Nascimento Magalhães confere os últimos detalhes. Autoriza. Vamos para os 45 minutos finais de Vasco e Madureira. Jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio que você acompanha aqui no PFC. Já a tentativa de lançamento longo do Madureira. E o auxiliar número 2 pegava uma irregularidade do Baiano. Já vai para a reposição de bola. O Vasco com o Dedé. Lançou na frente. Corte feito de cabeça. E a falta cometida em cima do Michel. Tem pressa o Madureira. Domina Zeca. Então passe à frente. Corte feito pelo Dedé. Domina Caio César.
Estava impedido o Michel. Com menos de 1 minuto de segundo tempo, já 2 impedimentos assinalados para o Madureira e André Lofredo. Esse lance aí não estava não, hein? Pois é, a câmera não está na linha correta ali, né? Se a gente... Exatamente do jogador, né? O jogador parece um pouquinho à frente, mas poderia até estar na mesma linha. É difícil também, né? Se a gente para na câmera e olha e não consegue chegar à conclusão, imagina o auxiliar tentando decidir naquele segundo. É um lance muito rápido. E aqui a bola muito forte. Aí você vê no Caio César. Esse é o Rômulo. E atrás dele o Cezinha. Está tendo a missão de substituir o Anderson Martins. Só lembrando que América e Bangu vão empatando por 0-0 em Edson Passo. No estádio Los Lários, o Duque de Caxias também vai empatando sem gols com volta redonda. E a bola começou a rolar no Moacirzão para o jogo entre Macaé e Nova Iguaçu. Mais tarde, se acompanha exclusivo no PFC e no PFC HD, o clássico Fla-Flu. E aí a faixa é em homenagem ao Dedé, feita pela dona Helena, mãe do Dedé. Parabéns, Dedé, você é o melhor zagueiro do Brasil. Sua família e amigos. Zagueiro para a seleção, te falamos. O apoio da família do Dedé, da dona Helena. Domina Baiano. Vai trocando passes o Madureira. Rodrigo. Joga atrás com o Luiz Otávio. Aparece para o jogo o Rodrigo. Ele faz a abertura até o Valdir. Estica a jogada. Tentou carregar o Baiano por baixo. Chega Dedé e faz o corte. Tenta armar a jogada o Madureira. Rodrigo. Sobra vai ficando com Adriano Magrão. Trouxe para o pé direito, arriscou de longe Fernando Praz. Faz a defesa. E ainda aproveita para ganhar alguns segundos o goleiro do Vasco. Tenta a reposição lá no ataque. Corte feito pelo Luiz Otávio. Vinícius consegue evitar a saída. Tenta achar um espaço. Manda a bola para frente. Retoma Fagner. Sai jogando o Vasco. Fagner. Entregou no meio até o Ramon. Até o Rômulo, aliás. Rômulo. Em busca jogo Bernardo. Troca passes o Vasco. Felipe. Tem boas condições. Tentou o passe. Na frente acabou não sendo bem sucedido. Michel. Tenta articular o contra-ataque o Madureira. Para cima da marcação do Eduardo Costa. Começa com o Rodrigo. Valdir. Fez o drible. Ainda Valdir, jogou na área. Baiano, devolução para o Valdir. Bateu cruzado, a bola foi à direita do gol. Que boa jogada do Madureira, leva as mãos. A cabeça o Valdir. Num lance muito parecido com o gol do Vasco. Só que dessa vez, jogada feita pelo Baiano. E a conclusão do Valdir não foi igual a do Bernardo. Por isso ele leva as mãos à cabeça, Lofredo. E imediatamente o banco de reservas inteiro do Vasco levantou. O Ricardo Gomes mandou todos os reservas para o aquecimento. Por quê? Porque os 5 minutos iniciais do Vasco não são os 5 minutos finais, muito menos os 15 minutos iniciais do primeiro tempo. São semelhantes dos 20 aos 40 do primeiro tempo, quando Volta Redonda esteve melhor na partida. Olha o Vasco. Olha o Vasco, Éder Luiz arrumou um escanteio. Aí você vê no Bernardo indo para a cobrança o Éder Luiz, que tentou o passe, fazendo um sinal de positivo. E o Vasco vem para a cobrança do escanteio. Movimentação dos jogadores dentro da grande área do Madureira. Dedé e Cezinha já dentro da área. O levantamento do Bernardo. Toque de cabeça do Dedé por cima do gol. Sócio PFC, aqui você pode mais.
Vivo, o amor nos conecta, a conexão nos transforma. E Cleiton, onde eu falei Volta Redonda, se ouça a Madureira, né? Que a gente fica aqui influenciado pela localidade, né? E o time mandante, na verdade, é de Madureira. Olha o Felipe, descolou, boa bola para a chegada do Éder Luiz, agora pela esquerda, cortou a marcação do Luiz Otávio, adiantou demais. Recupera o Madureira, lançamento à frente, toque de cabeça do baiano e a bola vai saindo. Programa do Sócio PFC, na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio os jogadores do Vasco, Felipe e Dedé. Esse daí que você está vendo. Envie suas perguntas para eles, também em vídeo. Entre no site www.sociopfc.com.br e participe. E aí o otimismo do torcedor Cruz Maltino, Vascão campeão carioca de 2011. Um abraço. É o que todo torcedor vascaíno espera. Quebrar um jejum e vai entrando no 8º ano. Fagner puxa o Vasco à frente, deixou a marcação do Rodrigo para trás, jogou na frente, falou Caio César, que boa bola, Éder Luiz limpou a marcação, tentou colocar, bateu na zaga, olha a sobra do Fagner, que acabou jogando à direita. Se lamenta o Fagner, a finalização. Repare como a condição do Éder Luiz era legal, tinha um jogador do Madureira na parte de cima do vídeo que dava condição, mas a finalização acabou sendo em cima da zaga no rebote. O Fagner mandou para longe. Novamente, como o Éder Luiz chuta em cima do Vinícius. E na sobra o Fagner pega mal na bola. Tenta se manter no ataque o Vasco. Recuperação do Madureira. Michel. Falta cometida pelo Elton. Já vai se recompondo lá o Michel. Valdir aposta a corrida com o Ramon e chega tocando a bola à linha de lado. Tem pressão Madureira. Baiano tentou entrar na área e acabou fazendo a falta em cima do Dedé. Aí você vendo o Éder Luiz. E esse é o árbitro do jogo, o Éder Luiz. Tem contrato até o meio do ano com o Vasco. Você está vendo a falta cometida pelo baiano. Num show de imagens aqui no PFC. Pede bola lá na frente, Bernardo. Bola batida pelo Fernando Praz. Eduardo Costa. Fagner. Adianta a jogada. Éder Luiz tentou a devolução de calcanhar. Acabou complicando a vida do Fagner. Olha a saída de bola errada. Se redimiu o Éder Luiz. Felipe. Abre o jogo. Parece Bernardo. Para cima da marcação do Vinícius. Uma entragem. Está dando arremesso manual para o Vasco. Bernardo. Ao seu lado tem o Ramon. Ganha mais um manual o Vasco. Último toque do Valdir. E o Ramon vai para a reposição. Acabou jogando nas costas do Felipe. Rodrigo. Abre o jogo até o Zeca. Tem espaço, ele vem avançando. Inverteu para o Rodrigo. Deixou curta para o Valdir. Ingressou na área. A chance é boa. Bateu cruzado. Salvou em cima da linha Fagner. Insiste o Madureira. Levantamento direto para fora. Quase o Madureira consegue o primeiro gol na jogada do Valdir. Chute cruzado. Fagner quase que em cima da linha. Bola entrando. Ele apareceu e evitou o gol. Para a cobrança do escanteio, Valdir. Levantou de pé direito para a área. Vem o toque de cabeça. Apenas tiro de meta. Sócio PFC, aqui você pode mais.
Fiat Bravo. A bravura está de volta. E o Bangu inaugura o marcador em Edson Passos. Com direito a bolinha na sua tela e tudo. 1 para o Bangu, 0 para o América. Em Edson Passos, o jogo no segundo tempo vai complicando a vida do América. O América que luta contra o rebaixamento que é dado pelo saldo de pontos dos 2 turnos. Corte feito lá pelo Cezinha. Fica com a posse de bola o Madureira. Aí você vê no Cezinha que veio do Santo André para o Vasco. Isso no ano passado. Chegando para a bola, Valdir. Tem mais uma oportunidade. O Madureira de se manter no ataque. Preocupação do Fernando Praz. Autoriza lá o árbitro. Cobrança do Valdir. Fechado. Desvio para trás. Bola vai se perdendo lá com o Michel. Jogou na área. Caiu certa. Devolução para o Michel. Está impedido. Auxiliar número 2. Diego Carvalho Silva. Assinala mais um impedimento do Madureira. Outro lance difícil. Não, mas esse aí deu para perceber. O jogador do Madureira não teve nem tempo de voltar para a linha de zagueiros do Vasco. Foi um impedimento claro. Arbitragem está pegando uma falta. Cometida lá pelo Elton. Tem pressa o Madureira. Vai descendo o Zeca. Jogou para a entrada da área. A bola passou pelo Adriano Magrão. Vai sobrar com o Ramon. Sobe de cabeça Elton. Coloca no chão o Madureira. Bobeou. O Rodrigo perdeu para o Bernardo. Ele tentou um passe longo para o Éder Luiz. E acabou jogando para o Anísio. Sai para o jogo o Madureira. Bola invertida até o Valdir. Para cima do Ramon. Cobertura feita pelo Felipe. Recuperação vascaína. Aí o César tentou o domínio ali com a bola. E o Bernardo protagoniza um lindo lance. Tem espaço. São 3 jogadores do Vasco contra 4 do Madureira. Bernardo bateu pro gol e a bola foi à esquerda. E ele pede para que o torcedor do Vasco se levante após essa bela jogada. Repare como ele salva o lateral, deixa o Gomes no chão. Ganha na corrida do Caio César. Isso antes do meio campo. Na hora de entrar na área, ele colocou no canto esquerdo. E a bola passou com muito perigo. Depois, ele fez lá o gesto para que o torcedor se levantasse na arquibancada. Olha o Bernardo de novo. Insiste o Vasco no ataque. Levantamento para a área. Rômulo pegou de primeira. Mas jogou por cima. Pois não, Anselmo? Pois é, o Bernardo que está agradando bastante a torcida do Vasco. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, jogou pelo Goiás na temporada passada e faz aí o seu segundo jogo como titular do Vasco. E o Ricardo Gomes vai ter uma pequena dor de cabeça porque o Diego Souza vai ser regularizado e pode estrear contra o Vasco da Gama. Então alguém vai ter que sair desse meio de campo. André Lofredo. Que pequena boa dor de cabeça, né? É difícil, né? Porque não sei que o Diego Souza joga um pouquinho mais recuado, o Felipe, para que o Bernardo permaneça na equipe. Mas, naturalmente, ele é substituto do Bernardo, sim. Estreia contra o Botafogo. Adriano Magrão. Jogou na direita com o Valdir. Vem o Madureira. Levantamento lá para a área. Manda para longe, Dedé. Aí você vendo o Dedé que foi eleito o melhor zagueiro do último brasileiro. Michel. Acabou parando na marcação do Felipe. Deixa a marcação do Rodrigo para trás. Vem trazendo o Felipe. Puxa o Vasco ao ataque. Que belo lançamento para o Elton. Entrou na área. 2 em cima. Não passou pelo Caio César. É o atacante vascaíno, repare
porque a condição do Elton era legal. Após o lançamento do Felipe. Elton. Deixou curto com o Felipe. Voltou no Elton. Novamente a posição é legal. Chutou cruzado. Mergulho o Anísio. Mais uma boa jogada de ataque do Vasco. Que ficou no Anísio. Chegamos a 16 minutos do segundo tempo. Recebe Valdir. Encosta Michel. Joga na frente. Baiano. Devolução com Michel. Adriano Magrão tentou o passe de primeira. E a sobra vai ficando com o Fernando Praz. O Vasco que usou até agora 27 jogadores este ano. Exceção do Fernando Praz, do Rômulo e do Éder Luiz. Os outros jogadores não participaram de todos os jogos até aqui. Obviamente, jogos feitos em 2011. Bola esticada na frente. Passe muito forte. Sócio PFC, aqui você pode mais. Pênalti. O Brasil não se explica, se sente. E tem bolinha na sua tela, mais um gol saindo na rodada do Carioca. E olha, é uma boa notícia para o torcedor do Bangu. América 0, Bangu 2. Que desce o Valdir. Tentou bater. A bola bateu na zaga. Esse jogo também está no segundo tempo em Edson Passos. Michel. Achou bem Rodrigo. Colocou, golaço! Gol! Rodrigo empata o jogo em Volta Redonda. Ele recebeu com liberdade, ajeitou o corpo, olhou para o ângulo e colocou sem chances para o Fernando Praz. Na marca dos 18 minutos do segundo tempo, empata o jogo o Madureira. Rodrigo, para a vibração do Anísio. Tudo igual em Volta Redonda. O Rodrigo ainda faz uma homenagem ao levantar a camisa. Tudo igual, André Lofredo, 1-1. Pois é, a homenagem é bonita, mas não pode, né? Deveria receber cartão amarelo. Tudo bem, deu sorte, parece que o árbitro não viu e o gol dele foi muito bonito. Então a homenagem é linda por completo. Estava bem na partida o Rodrigo, principalmente no setor de marcação. Fazer uma marcação muito forte ao lado do Vinícius e do Caio César. Começou a se lançar um pouquinho mais pela necessidade do Madureira, que fez um segundo tempo melhor até agora do que o Vasco. O Vasco não jogou nem o que jogou nos 5 minutos finais do primeiro, muito menos o que jogou nos 15 iniciais. E acabou sofrendo o gol. Às vezes o gol é inevitável, né? Não foi nenhuma falha de marcação, nem falha do goleiro. Rodrigo que teve felicidade. Vai ficando no chão, Ramon vai ter que correr atrás do prejuízo o Vasco. Cleiton. Pois não, Anselmo? O Rodrigo, que na primeira rodada da Taça Rio, fez um golaço contra o Nova Iguaçu do meio de campo. E hoje teve essa felicidade aí de fazer esse gol contra o Vasco da Gama. Aí você vê na homenagem do Rodrigo. A namorada, olha a resposta do Vasco. Éder Luiz entrou na área, rolou para trás, a bola passou por todo mundo. Sobra vai ficando com o Rodrigo. Abriu o jogo na direita até o Michel. Deixadinha de lado. Adriano Magrão não entendeu a jogada. Fagner. Vai saindo para o jogo pelo Vasco. Jogou no meio. Rômulo. Elton. Acabou sofrendo falta e vai pintar cartão amarelo para o Luiz Otávio. Ficou no chão o Elton. Você está revendo a chegada do Luiz Otávio. O Elton ficando no chão. Quando nesse momento
O jogo é paralisado em função aí da parada técnica obrigatória dentro do Campeonato Carioca. Torcedor do Vasco segue animado, mesmo após o time ter sofrido o empate. Pois é, Cleiton, mas o Ricardo Gomes vai ter que tomar alguma atitude. O Vasco teve até algumas boas oportunidades puxadas pelo Bernardo nesse segundo tempo, né? Pela exposição do Madureira, espaço foi dado, o contra-ataque foi puxado pelo Bernardo com alguma qualidade, levando perigo. Mas foi muito pouco, um time que tinha que se impor mais para conseguir o segundo gol logo no início do segundo tempo e matar uma possível reação do Madureira. Não aconteceu, o Madureira levou perigo umas 3 vezes antes mesmo do gol do Rodrigo, né? E o gol do Rodrigo foi muito lindo. A homenagem dele aí, um gol bonito que coloca o Madureira no jogo para ter tranquilidade, que o empate não é um resultado ruim para o Madureira e para forçar o erro do Vasco. Por isso que o Vasco tem que jogar com calma. Claro que o Ricardo Gomes tem que procurar melhorar a posse de bola da equipe, a criatividade, mas acima de tudo o Vasco tem que ter calma, e o torcedor também, senão vai acontecer exatamente o que o Madureira quer. Os espaços vão se abrir e as oportunidades, como a gente está vendo essa do Rodrigo, vão acontecer novamente. Aí você está revendo o gol marcado pelo Rodrigo. Sem chance para o Fernando Praz. Rodrigo que homenageou os pais no exato momento do gol e depois deu um beijo na aliança. Vem para o jogo o Vasco. Felipe vai carregando, entrou na área, rolou nas costas o Éder Luiz. Sobra fica com Fagner. Levantou, Elton de cabeça. Anísio aparece e faz a defesa. Já liga o Madureira. Rodrigo recebe Michel. Ele vem trazendo. Tentou jogar no meio. A dividida Baiano. Volta com o Rodrigo. Abre o jogo até o Valdir. Se lança o ataque o Madureira. Rodrigo. Aparece para o jogo Adriano Magrão. Rodrigo. Que boa bola. Adriano Magrão. Fernando Praz. Saiu e fez a defesa. Num belo passe do Rodrigo para o Adriano Magrão. E o Fernando Praz fazendo a defesa. Saída arrojada do goleiro do Vasco. Rodrigo fez gol do meio de campo, fez esse gol contra o Vasco, botou essa bola. É bom a gente observar, hein? Ele que é jovem, tem só 21 anos de idade. Felipe. Vem trazendo o Felipe. Rolou, boa bola. Bernardo, a chance do gol. Gol do Vasco. Bernardo de novo. Desempata a partida. Aos 22 minutos do segundo tempo, levanta novamente o torcedor nas arquibancadas do Estádio da Cidadania. Ele recebeu um belo passe do Felipe. Repare que a condição era legal. Os jogadores na parte de baixo do seu vídeo davam condições ao Bernardo, que tocou na saída do Anísio para recolocar o Vasco em vantagem. Por outro ângulo, o segundo gol vascaíno, o segundo de Bernardo. E ele, na comemoração, sinaliza para o número 31. Vasco 2, Madureira 1, André Alfredo. Outra bola sensacional do Felipe para boa finalização do Bernardo, né? Mudando novamente o panorama da partida. O Ricardo Gomes vai ter dor de cabeça quando o Diego Souza estiver à disposição, porque é difícil tirar o Bernardo, hein? Tenta a resposta, o Madureira, corte feito lá dentro da área. O jogo ganha em emoção no Estádio da Cidadania. A resposta quase que imediata do time do Vasco, Cleiton, após a parada técnica. Pois não, Anselmo? E o técnico Roy do Madureira, ele ia colocar um terceiro zagueiro no time e voltou atrás, porque ele já estava pronto para entrar em campo, o Thiago Soares, e aí depois do gol do Bernardo, o Roy já chamou ele de volta e vai ter que fazer alguma outra mudança para tentar sair daqui com pelo menos um empate.
Vai pintando lá o cartão amarelo para o Fagner em função dessa entrada. Vasco leva primeiro cartão amarelo no jogo. Aos 24 minutos do segundo tempo. Tira Eduardo Costa. Vai dominando Madureira. Caio César. Valdir. Volta atrás até o Gomes. Já querem ver alimentando o ataque. Valdir. Michel. Aparece para o jogo baiano. Rolou na frente, tentou Adriano Magrão. Corte feito lá pelo Cezinha. Se esforça o Bernardo, mas não evita a saída. Passe errado lá pelo Rodrigo. Sobra vai ficando com o Madureira. Lançamento à frente. Último toque foi do Dedé. Cleiton. E o Madureira vai ganhando esse escanteio. Pois não, Anselmo? Pois é, o Felipe, que é talvez um dos grandes protagonistas da partida, está deixando o campo agora, camisa número 6 do Vasco, para a entrada do Jefferson. Vamos ver aí, sendo aplaudido pela torcida. Vai deixando o gramado o Felipe. Para a entrada do Jefferson. Jefferson que vinha atuando como titular, mas acabou perdendo a vaga para o Bernardo. Cobrança de escanteio na área. Fernando Praz ficou salvo. Fernando Praz na sequência. Veio o toque e o Fernando Praz conseguiu praticar a defesa. Insiste o Madureira. Michel. Aparece Caio César. Jogou na frente Adriano Magrão. Acabou funcionando como zagueiro. Fagner. Pede aproximação ali do Éder Luiz. Entrega no meio com o Bernardo. Voltou a jogada. O Eduardo Costa. Dedé. Manda pra frente. Acaba errando o endereço. Michel. Acabou sofrendo falta. Cometida lá pelo Éder Luiz. E vai ser feita uma modificação. Onde, Anselmo? Pois é, no time do Madureira agora. Se antes ele ia colocar um terceiro zagueiro, agora ele está colocando um terceiro atacante. Entrou o Obina, camisa número 17, no lugar do número 7, Caio César. Olha o Madureira descendo, vem Valdir, jogou para a área, a bola passou por todo mundo. E já correndo atrás da bola o Obina. Mas o auxiliar número 2 já pegava uma irregularidade. Sócio PFC, aqui você pode mais. Skol, um por todos, todos por uma. Aí você vendo o Obina, que entrou agora no segundo tempo. Até parece um pouquinho com o Obina original, o jogador do Madureira. Tentou a jogada de efeito o Michel. Acabou parando na marcação do Rômulo. Se reorganiza o Vasco. Éder Luiz. Domina Fagner. Joga mais atrás com o Cezinha. Aí tocando bola o Vasco. E aí acabou vacilando o Fagner. Valdir. Vem conduzindo. Jogou na frente. Apenas para a saída do Fernando Praz. Cleiton Obina original, que jogou pelo Flamengo, Atlético Mineiro, está hoje no futebol chinês. Formação do Anselmo Caparica, bem lembrado o Obina. E o Obina do Madureira vai ter que comer alguns acarajés para poder ficar mais parecido com o Obina original. Vai na própria posição, Anísio. Goleiro do Madureira, enquanto a gente vê a jogada do Michel por entre as pernas. O lance do Zeca também por entre as pernas. Muitos lances parecidos no jogo. É sempre bonito esse tipo de jogada.
Dependendo da praça que você joga, varia o nome. Pois não, Anselmo? Pois é, entrando agora no time do Vasco, o Leandro, camisa número 19, no lugar do Elton, camisa número 9. Leandro fazendo sua segunda partida pelo Vasco da Gama. Vai vindo para o jogo lá o Leandro. Ele que estava no Grêmio. E vai deixando o gramado o Elton. Segunda mudança do Ricardo Gomes. Manda para longe Ramon. O Vasco agora ficando com um ataque leve. Dois jogadores rápidos lá na frente. Aí você vê no Rodrigo. E aí o Leandro. Leandro que jogou no Fluminense. Aqui no Rio de Janeiro. Bola batida para frente. E a falta marcada. Ganha mais uma irregularidade a seu favor o Madureira. Gomes. Parece para o jogo Michel. Vinícius. Chegou rolando para trás. Vai tentar pressionar a saída de bola o Eduardo Costa. Gomes. Sai jogando com o Luiz Otávio. Em cima dele o Bernardo. Acabou errando o passe, mas na sequência o Fagner acabou errando a cabeçada. Vinícius. Tenta a proteção. Ficou no chão juntamente com o Éder Luiz. O Vasco tenta retomar. Gomes ganhou do Jefferson. Vem trazendo o Madureira. Ainda o Gomes. Fez o drible. Jogou na frente. Está impedido. O baiano. Mais um impedimento marcado do ataque do Madureira. E esse aí o lance do gol vascaíno. O passe carinhoso do Felipe. Para a conclusão precisa do Bernardo. E aí ele saindo para comemoração. O Bernardo, que já no seu segundo jogo vascaíno, ganha aprovação do torcedor do Vasco. Olha o recuo de bola feito para a saída do Anísio. Bernardo, 2 jogos, 3 gols. Uma boa média. Não conseguiu dominar o Obina. E o Vasco trabalha a posse de bola. Estamos chegando a 31 minutos do segundo tempo. Passe por dentro para o Fagner. Melhor para o Gomes. Michel. Jogou para trás. Parece corrigindo o Valdir. Recebe Luiz Otávio. Joga de lado até o Zeca. 2 em cima. Recuou mais atrás. Domina Luiz Otávio. Vai tocando a bola o Madureira. Esse resultado vai mantendo o Madureira na luta aí nas últimas colocações. O time estaciona nos 8 pontos e vai brigar aí com a América, Cabo Friense e também Volta Redonda. São equipes que ocupam a parte de baixo da tabela. O Campeonato Carioca que tem 16 clubes. Bola esticada até o Bernardo. Vai para cima do Gomes. Conseguiu passar. Mais um drible. Bernardo entrou na área. Acabou jogando muito forte. Tenta se esforçar o Éder Luiz. E não evita a saída. Aí o Éder Luiz. E esse é o Antônio Carlos Roy. Agitadíssimo à beira do gramado. Recebe Obina. Postou corrida com o Fagner. Melhor para o jogador vascaíno. Quer concorrer a um exemplar da Enciclopédia dos Craques e saber mais sobre jogadores do Brasil e do mundo? Participe da nossa promoção no site www.sociopfc.com.br. Descida do Madureira. Valdir. Rolou para trás. Michel na frente. Baiano voltou no Michel. Tentou o chute. Bola bateu na marcação. Tenta sair para o contra-ataque o Vasco. Leandro. E o Gomes pela frente. Ainda o Leandro. Olhou para a área, rolou curto para o Jefferson.
Veio carregando. Ainda o Jefferson está sem espaço. Mais um drible. Linha de fundo. Bola vai cruzando toda a extensão da grande área. Ainda corre atrás da bola o Leandro. E consegue ficar com a posse de bola. E aproveita para levantar a torcida. Vem para o ataque o Vasco. Domina Éder Luiz. Cruzou lá dentro o Anísio. Já estava com a bola, mas já tinha saído a linha de fundo. O Vasco perdeu um pouco de qualidade do passe, né, com a saída do Felipe. Perdeu também a referência com o Elton. Mas pode ganhar velocidade e dedicação com a entrada do Leandro, principalmente. E tem que aproveitar esses minutos agora para matar o jogo, né? Não deixar o Madureira vivo para os 5 minutos finais da partida, para os acréscimos, porque aí qualquer bola pode ser perigosa dentro da área do Fernando Praz. Zeca jogou para a pequena área. Fernando Praz vai ficando com a bola. Carregando lentamente o Vasco. Jefferson. Tem à frente somente o Bernardo. Joga mais atrás com o Leandro. Eduardo Costa. Gira a bola até o Fagner. O Vasco vai chegando a 6 pontos no grupo A. Quando o Fagner acaba sendo derrubado pelo Obina. Wagner do Nascimento Magalhães assinalando a falta para o Vasco. Chegando para a cobrança o Rômulo. Batida curta. Recebe Fagner. Vai para a jogada individual. Colou na frente Éder Luiz de primeira, jogou para fora. Preferiu optar por não dominar a bola o Éder Luiz e acabou perdendo o lance. Você está revendo o chute do Éder Luiz e a bola ainda à direita do gol. Ainda hoje exclusivo no PFC HD, você acompanha o clássico carioca Fla-Flu a partir das 6h20 da noite. Bola à frente. Corte feito pelo Dedé, insiste o Madureira. Obina. Entregou até o Valdir. Jogou para a área, o toque de cabeça. Gol do Madureira. Adriano Magrão empata o jogo em Volta Redonda. Após a jogada de linha de fundo do Valdir, falhou. A zaga do Vasco, Cezinha, estava entre o Baiano e também o Adriano Magrão. E pareceu o último toque do Cezinha. Vamos rever. Ah, não, foi do Adriano Magrão mesmo. Por outro ângulo, o empate do Madureira. Aos 36 minutos do segundo tempo. Adriano Magrão. Tudo igual novamente. 2-2, André Lofredo. O Vasco acabou de ter uma chance com o Éder Luiz e desperdiçou uma finalização ruim. Um jogo que estava aberto, né? O Madureira faz uma boa partida desde os 15 minutos do primeiro tempo, uma partida equilibrada com o Vasco. E o Adriano Magrão sempre se posicionou dessa maneira, né? Se aproveitou ali da bola levantada e empatou de cabeça, deixar o Vasco numa situação bastante complicada para os minutos finais, porque o empate é um resultado muito ruim, principalmente porque o Vasco teve chance de ganhar até com tranquilidade. Cleiton. Pois não, Anselmo. Tá entrando o Thiago Soares, zagueiro número 13, e saiu o Rodrigo, camisa número 8 no time do Madureira. Acabou sendo de Marco Rodrigo e ficou por lá mesmo. Para o jogo o Thiago Soares, ele que é zagueiro na vaga do Rodrigo, que é atleta de meio campo. 38 minutos do segundo tempo. Novamente o Vasco vai ter que sair para o jogo. Éder Luiz fez o giro, jogou para a área. Corte feito pelo Gomes. Tira a zaga. Sobra vai ficando com o Obina. Tem jogador do Madureira no chão.
É porque o Michel já vai sair já de campo. Vai entrar o Abedi no lugar dele, ex-Vasco da Gama, por sinal. Então é isso aí, a última substituição do Madureira. Tá saindo o camisa número 10, Michel, e entrando o número 15, Abedi. Sócio PFC, aqui você pode mais. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Vem para o jogo Abedi, com a camisa 15. O Abedi que jogou de 2005 a 2007 no Vasco. Depois acabou se transferindo para o futebol de Israel. Leandro se lança todo ao ataque, o Vasco, corte feito, insistiu o Bernardo e a bola vai ficando com o Anísio. Você está revendo o lançamento? Como estica a perna o Luiz Otávio e o Anísio fica com a bola. Mais uma vez, o Vasco vai tropeçando dentro da Taça Rio. Mas ainda tem tempo. Nós chegamos a 40 minutos do segundo tempo. Eduardo Costa. Ainda tem direito a mais uma substituição o Vasco. Já entraram o Jefferson e o Leandro. Fagner deixou a marcação no chão. Vem trazendo. Botou para correr o Éder Luiz. Passe muito forte. Sócio PFC, aqui você pode mais. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Manda para frente, Dedé. O Vasco vai somando 4 pontos com esse empate. Vai ficando um pouco distante dos primeiros colocados do Grupo A. E você falou que há uma substituição a fazer ainda. Teria que tirar um jogador de marcação, colocar o Patrick que dentro da área, um jogador de talento, né, de futuro do Vasco, e pode ser uma oportunidade aí nos 5 minutos finais. Precisa de mais um atacante, uma referência. Nem é a principal função do Patrick, mas ele pode ajudar. Ganha uma boa oportunidade na bola parada do Vasco. Vem para a cobrança Jefferson. Preocupação do Anísio. Apenas um jogador na barreira. Levantou Jefferson para a área. Rômulo de cabeça. Olha só a cabeçada e o gol. Gol do Vasco. Bernardo faz o terceiro gol vascaíno, levantando o torcedor novamente nas arquibancadas do Estádio da Cidadania. Subiu para completar a bola quase que dentro do gol, Bernardo. Vem o lançamento, o Rômulo cabeceia. Um lance complicado para a arbitragem. E aí o Bernardo toca e desempata novamente para o Vasco. Por outro ângulo, o terceiro gol vascaíno, terceiro de Bernardo. Tudo como havia começado novamente. O Vasco fez 1-0, o Madureira empatou, o Vasco colocou o segundo. O Madureira empatou e agora o Bernardo recoloca o Vasco à frente. Vasco 3, Madureira 2, André Lofredo. Bernardo em posição legal, né? Como quando o Rômulo faz o cabeceio, ele tá atrás da linha da bola. Não importa que ele tá à frente da linha de zagueiros do Madureira, aí estava. Mas ele tá atrás da linha da bola. Então, perfeitamente normal. O Vasco encontrando seu gol no finalzinho. Gol de bola parada. O Vasco teve boas oportunidades, mas foi um time muito inconstante. Então, correu o risco de não ganhar essa partida. Agora, foram 3 gols do Bernardo, né? 2 com passes do Felipe. É difícil tirar um jogador que vem de 4 gols em 2 jogos, né? Vai ter que ter lugar para o Bernardo nesse time, Cleiton. Tá caído o próprio Bernardo no chão, sentindo dores nas pernas. O gol foi aos 42 minutos. Novamente, o toque de cabeça do Rômulo. O Bernardo chegou junto com o Cezinha dentro da rede. Mas o Bernardo tocou pro gol e vibrou muito.
o camisa 31 vascaíno. O Bernardo que na verdade fez só um jogo e meio pelo Vasco da Gama, porque no jogo contra o Duque de Caxias ele saiu ainda no primeiro tempo e deve ser substituído agora o Bernardo para a entrada do Felipe Bastos. Volante vai entrar no lugar do Bernardo. Vai saindo de Macalá o Bernardo. 3 gols marcados, tá com muito moral. O Bernardo. Vem pro jogo o Felipe Bastos. Com a camisa 21. Estamos chegando à parte final do jogo em Volta Redonda. Leandro passa o pé sobre a bola. Passe à frente, Fagner fez o drible. Ingressou na área, ainda o Fagner cruzou. A bola passou por todo mundo. Vasco insiste no ataque, bola rolada para trás, Felipe Bastos! Gol do Vasco! Felipe Bastos! Para delírio do torcedor vascaíno, o menos de 1 minuto de participação no jogo. Felipe Bastos, na sua primeira jogada de ataque na partida. Repare o cruzamento do Fagner, como a bola passa por todo mundo. E a bola chega até o Felipe Bastos. Bater no canto. Esquerda o Anísio. Por outro ângulo, o gol do Felipe Bastos. Para fazer o Vasco respirar no placar. Felipe Bastos, Vasco 4, Madureira 2, André Lofredo. É o gol para matar o jogo, né? Poderia ter acontecido antes. Vasco teve oportunidades para não passar dificuldades no final da partida. E passou, mas venceu. E enquanto o time está em fase de ajustes, o Vasco está em fase de ajustes, esse resultado é importante. Característica do Felipe Bastos, né? Uma boa finalização, acabou não dando chance para o Anísio e levando o Vasco à vitória. 3 minutos de acréscimo. Vamos até os 48, portanto. Formação do Anselmo Caparica, já temos 46 e 20. O Vasco vai emplacando a sua segunda vitória seguida na Taça Rio. Chute de longe, a defesa do Fernando Braz. Vasco que vai chegando a 6 pontos. Vai passando o americano e o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Joga logo mais diante do Fluminense. Passo. Só confirmando em Edson Passos. 0 para o América, 3 para o Bangu. O jogo também já chegando ao seu final. Em Mesquita. E esse gol do Felipe Bastos que faz o Vasco superar o Flamengo na classificação nesse momento, né? O Vasco está chegando a 2 gols de saldo e superando o Flamengo no critério de gols marcados. Vai chegando lá para a cobrança, Felipe Bastos. Deixou mais atrás para o Rômulo, vai ganhando alguns segundos preciosos o Vasco nesse finalzinho de jogo. Rômulo recua atrás para o Fernando Braz. Pressionado pelo Adriano Magrão, ele bate para frente. Sobra vai ficando com o Gomes. Mandou para longe. Chega cortando o Dedé. Manda para longe Ramon. 48. Corte feito lá pelo Gomes. Rebateu a zaga, Jefferson. Sobra vai ficando com Felipe Bastos. Tentou a abertura de jogo. Retoma a Bedi. Apita Wagner do Nascimento Magalhães. Fim de jogo no Estádio da Cidadania. Com muito sufoco, num jogo muito complicado. O Vasco consegue a vitória. Vasco 4, Madureira 2. Cleiton. E nós vamos ao gramado com Anselmo Caparica. Vamos ouvir o Bernardo, que é autor de 3 gols hoje. Muito difícil, mas conseguimos um resultado muito importante que nos dá uma tranquilidade para ir para o clássico. Para conquistar de vez a torcida do Vasco? Com certeza, isso já é no treinamento, é no jogo e vai ser assim até o final do ano. Bernardo, agora o Diego Souza deve estar à disposição do Ricardo Gomes para a próxima partida. E aí, como é que fica, Bernardo?
O Diego chegou, né, como eu falei na coletiva, eu sou um jogador de 20 anos, né? Claro que tem o Felipe, tem o Diego, chegou o Diego, tem os jogadores com nome, né? Que já fizeram história no futebol. E eu vou procurar respeitá-lo, né, da melhor maneira possível. Mas eu quero jogar para ajudar meus companheiros para ajudar o Vascão. Tá aí então, o Bernardo marcou 4 gols em 2 jogos pelo Vasco da Gama. Cleiton. O Anselmo Caparica, ouvindo a estrela do jogo, o Bernardo, e fez 3 gols dos 4 vascaínos na partida. Está vendo o primeiro gol do Bernardo. E esse é o terceiro gol, marcado pelo Bernardo. E a vibração do jovem jogador vascaíno. Cleiton, vamos ouvir aqui o Felipe Bastos. Obrigado, me deu a oportunidade de entrar em campo. Graças a Deus pude aí ajudar a equipe do Vasco a ir com a vitória. Mais uma chance aí, Felipe, de você talvez reconquistar a vaga de titular nesse time do Vasco? Com certeza, a equipe é muito forte, a equipe é muito qualificada. Sei que na minha posição tem jogadores que são muito bons, o Rômulo, o Eduardo, Bernardo, Felipe, mas eu vou brigar pelo meu lugar aí. Tá certo, tá aí o Felipe Bastos então, Cleiton Carvalho. Obrigado, Anselmo Caparica. Enquanto a gente está vendo aí o gol do Felipe Bastos, a gente confere a classificação de momento do Campeonato Carioca 2011 da Taça Rio, que equivale ao segundo turno aí na sua tela no Grupo A. Boa Vista com 6 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, tem com 6 pontos, mas o Vasco ultrapassa aí o Flamengo no saldo com 6 pontos. Quarto lugar, Volta Redonda. Quinto, Americano com 4 pontos. Sexto, América, 3 pontos. E nas últimas posições, Resende, Nova Iguaçu, com nenhum ponto ganho. A gente confere agora a classificação do Grupo B. Botafogo em primeiro com 9. O Fluminense que vai jogar daqui a pouquinho com 6 pontos, vem em segundo. Terceiro, Olaria com 6. Quarto, Macaé com 3. Quinto, Madureira com 3. Sexto, Bangu com 3 pontos. Sétima posição para Cabo Friense com 3 pontos. E na lanterninha, o Duque de Caxias com apenas 2 pontos ganhos. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado, André Lofredo. Obrigado, Anselmo Caparica. E um abraço todo especial a você que esteve conosco em mais essa jornada em Volta Redonda. O Vasco respira aliviado, o Vasco 4, Madureira 2. Um grande abraço e até a próxima. Sócio PFC, aqui você pode mais.